Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a segunda parte da aula de creme base na confeitaria. A gente vai falar um pouquinho mais dos tipos, nomes e classificação. Tá? Ontem a gente falou um pouquinho mais sobre o espessamento e agora eu queria, na verdade, falar um pouco dos aqueles cremes mais conhecidos, mais básicos. Tá? Na verdade, assim, a gente vai ver eles um pouco pelos nomes, pela classificação, mas tentando entender a técnica. Mas a partir desses cremes a gente tem várias possibilidades, várias variações que têm surgido sempre no mercado, tá? Vocês vão ver que não vão ser possíveis contemplar todos que existem exatamente por causa disso. Que a cada dia estão criando novos tipos, tudo, mas talvez a gente vai ver aqui as principais técnicas utilizadas para o desenvolvimento desses cremes, tá? Se tiver algum que vocês conheçam que não esteja aqui, se tiver dúvida de perguntar qual a técnica como ser feito, vocês podem perguntar diretamente depois pra gente, tá bom? No livro de vocês, no Manual Prático de Confeitaria, eles fazem uma divisão dos cremes de acordo um pouco de como ele é composto, o ingrediente da técnica, tá? Nem sempre a gente acha por essa classificação, mas eu quis trazer esse conceito aqui para vocês também pensarem um pouco a respeito disso. Depois a gente, lógico, que vai detalhar melhor, tá? Mas ele classifica lá os cremes por cremes frios, aqueles que na verdade não utilizam nenhum tipo de cocção, tá? Cremes cozidos, aqueles que aplica-se um tipo de cocção no fogo. Cremes assados, que na verdade vão para o forno, a gente não vai cozinhar no fogão, mas vai no forno. Cremes gelatinizado, que vão utilizar gelatina na composição. E os cremes compostos, que são aqueles que utilizam, dentre as opções acima, uma mescla de dois tipos de creme. Tá? É só para a gente entender e ver essa classificação. O que a gente precisa às vezes lembrar é que tem alguns cremes que às vezes não são compostos, mas ele pode ter ali duas formas de serem feitos, entre cozido e assado, e gelatinizado, dependendo do ingrediente que pode ser utilizado. Tá? A gente vai detalhando aí mais para frente, tá bom? Alguns conceitos para a gente definir antes de detalhar um pouquinho mais, tá? Queria falar primeiro, eu falei a questão naquela primeira parte sobre o liaison. Liaison é uma técnica, tá? Francesa, o nome de liaison vem da questão de ligação, tá? Às vezes eu gosto de trazer para os alunos que o liaison é a questão da gente chamar de temperagem do ovo, temperagem da questão de temperatura, tá? De controlar a temperatura. Lembra que vocês tiveram aula do ovo? Se o ovo ele a partir dos 60, 65 graus, o ovo coagula, tá? E como eu preciso desse ovo para espessar, eu preciso criar uma técnica que eu consiga controlar essa temperatura dos 60 e 65 para que esse ovo cozinhe, mas também não talhe ou não cozinhe de uma forma que não fique uniforme. Então, o liaison foi uma técnica que foi criada para isso, na verdade, para cozinhar esse ovo de uma forma mais lenta e padronizada. Tá? Então, como que a gente faz? Aí nessa foto, a gente vê um pouquinho como que é uma das etapas do liaison. A gente vai fazer depois nas aulas práticas, né? Então, sempre que eu tiver um ovo num creme cozido ou num creme assado, por exemplo, eu vou pegar esse ovo, vou misturar antes com algum ingrediente, se tiver aqui açúcar, dependendo do aromático que a gente vai falar mais daqui a pouco. Misturo e aí o líquido, nesse caso, por exemplo, é um creme de leite ou se for um leite, a gente aquece ele, não deixa ele ferver, então deixa numa temperatura aí de 80 a 90 graus, tá? A gente diz uma temperatura mais morna. E aí eu vou acrescentando lentamente nessas gemas, tá vendo? Num ponto de fio, aí vamos dizer, caindo aos pouquinhos, e vou incorporando. Então o que eu estou fazendo? O ovo está numa temperatura ambiente, eu estou adicionando um líquido mais aquecido, e é como se eu estivesse diluindo aquele ovo naquele creme e aos poucos eles vão se equilibrando de temperatura. Depois eu vou levar isso até o fogo e vou cozinhar isso no fogo, tá?
até chegar no ponto que eu desejo. Então, liaison vem dessa ideia de ligação, tá? Então, é como se eu estivesse ligando um líquido ao ovo até eles criarem a estrutura que eu desejo. Por que eu tenho que fazer isso? Então, lembrando que é para temperar o ovo, equilibrar a temperatura do ovo para ele não coagular de uma vez. A gente vai ver que existem outras formas de fazer isso, quando a gente chegar lá nos merengues também, para ter esse controle de temperatura, tá? Depois eu vou mostrar para vocês os cremes que a gente usa o liaison, tá bom? Um outro ponto importante aqui, eu queria falar do ponto na P para vocês, tá? O que é o ponto na P? É o ponto que a gente define como uma textura que o creme, por exemplo, ele não está nem muito mole, nem muito espesso. Ele está no ponto certinho para a gente utilizar. Esse ponto é usado principalmente para molhos e coberturas, tá? Para recheio, às vezes a gente tem que passar um pouquinho desse ponto na P. O que é importante, quando a gente olhar lá para os cremes que a gente viu aqui, frio, cozido, assado, gelatinizado e composto, às vezes eles podem ter diferentes resultados, tá? Porque depende para qual fim eu quero utilizar para ele. Então, que nem eu falei, se eu vou usar para um recheio, se eu vou utilizar para uma cobertura, se eu vou utilizar ele só como uma sobremesa, para um mousse, então vai depender muito do resultado que eu espero. Então eu posso ter, por exemplo, o mesmo creme, vamos dizer, por exemplo, a gente vai chegar no ganache e vai ver isso. E o ganache ele pode ser utilizado de diferentes formas. E aí, no processo de desenvolvimento dele, dessa técnica, eu vou ter que pensar como que eu quero. Se eu quero recheio, eu preciso um pouco mais firme. Se eu quero cobertura, eu quero mais fluido. Se eu quero como uma trufa, talvez também precise ser mais firme. Então, vai depender muito de como eu vou desejar isso. Então, o ponto na P, só para vocês associarem esse termo, é o ponto onde ele fica. Como que a gente faz esse teste? A gente pega uma colher, aqui tem uma espátula de silicone, eu pego com uma outra colher e risco no meio e tombo essa colher. Se essa parte aqui, ó, de cima não escorrer para a parte de baixo, é porque está no ponto na P. Se escorrer, é porque está muito líquido ainda, tá? Então, a gente faz esse teste, tá? A gente vai mostrar isso nas aulas práticas, tá bom? Então, pessoal, vamos começando agora a falar um pouquinho mais de cada um dos cremes, tá? O creme inglês, aí tem o nome dele no original do francês, tá? É um creme, na verdade, que ele é utilizado principalmente como base ou como molho. Ele é um creme que a gente não consegue, a gente vai ter muito mais dificuldade, por exemplo, de usar ele para um recheio, para uma sobremesa que ele tem que estar firme. Por quê? A gente vai ver que os ingredientes dele são aqui, ó. A gente vai usar o ovo e o creme de leite fresco, são as bases. Aí eu tenho a baunilha, né? Aqui tem uma fava de baunilha sementes. Vou até abrir uma observação aqui. Essa é a fava, a gente corta ela ao meio e retira as sementes. E açúcar são os ingredientes que vão. Como eu tenho dois ingredientes muito sensíveis, que é o creme de leite fresco e a gema, se eu não tomar um cuidado na hora que eu vou utilizar, a chance de talhar esse creme é muito grande. Então, porque tem uma alta quantidade de gordura. Então, o que eu tenho que tomar muito cuidado? Eu não posso utilizar uma temperatura muito alta. Ele vai ter que equilibrar ali nos 80 graus. E quando chega nos 80 graus, ele ainda não está numa textura muito firme, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado para não talhar esse creme, ok? Então, só para vocês entenderem que esse creme a gente utiliza ele mais para molhos e para coberturas, tá bom? Ou para outros tipos de base de sobremesa. A gente pode utilizar muito, por exemplo, como base de sorvete, por exemplo, aquele sorvete mais caseiro, tá? Depois que você tiver aula de sorvete, vocês vão ver um pouquinho mais dele, tá bom? Então deve ser cozido a uma temperatura mínima de 74 graus, ele não pode ultrapassar os 82, ok? Então os ingredientes aqui que a gente utiliza, tá? Aqui, desculpa pela marca, mas era só para a gente entender por que utiliza. O creme inglês, como vocês estão observando, a gente vai fazer pela técnica do liaison. Eu vou misturar a gema com açúcar,
tá? Vou colocar a fava dentro do creme de leite, aquecer e vou adicionando aos pouquinhos nessa gema para fazer a temperagem, tá bom? O creme de confeiteiro, ou creme pâtisserie, também é um creme, aqui é que eu coloquei, utilizado para rechear bolos, tortas e sobremesas, serve também como base para várias outras preparações ou cremes derivados. Para mim é o creme que vocês mais têm que ter domínio e conhecimento. Se puder com o tempo, um estudo para vocês fazerem em casa. Tentem já memorizar uma receita dele, tá? Porque é um creme que a gente usa praticamente para quase tudo dentro da confeitaria. É um creme mais barato, simples de fazer e é um creme. Eu comparo o creme de confeiteiro como um molho branco na cozinha, sabe? Ele é um creme que dá para usar para várias opções, tá? Então a dica fica para vocês tentarem memorizar. Talvez não precisem decorar uma receita, mas memorizar uma porcentagem, né? De repente, se vocês olharem no próprio livro, a quantidade de açúcar e gema é igual. A de leite aí é quase 5 vezes mais e a de amido de milho é um pouquinho menos que a metade do açúcar. Então, só para a gente ter uma ideia e de repente você decora uma porcentagem que facilite para vocês. Não estou obrigando, estou só sugerindo uma ideia porque é um creme que a gente usa de muita base e você não tem uma receita ali rápido, você decorar uma receita que der certo, uma porcentagem facilita. Tá? Então aqui quais são os ingredientes, tá? Então do creme inglês, o que vai mudar? De vez de ter o creme de leite fresco, a gente vai introduzir o leite agora, tá? A gente vai introduzir o amido ou a farinha de trigo e a gente adiciona a manteiga para finalizar e dar brilho principalmente nesse creme, tá bom? Deixar ele bem brilhante. Então, diferentemente do outro, aqui o que está ajudando a espessar? A gente tem o amido e tem a gema. Então, a quantidade de gema vai ser um pouco menor que no creme inglês e tem a entrada do amido de milho ou da farinha de trigo. Aí fica já uma dica para vocês. Por que usar um ou outro, farinha ou amido de milho? Os dois vão dar o mesmo resultado. O que muda muito de um para o outro é o resultado que eu espero dele, tá? Então, vamos supor, se eu quero congelar o meu creme de confeiteiro, eu recomendo utilizar farinha de trigo porque em baixa temperatura ele mantém uma estrutura melhor. Se eu vou utilizar ele mais na hora, preciso ser mais rápido, eu uso amido de milho, tá? Não vai depender muito nisso do que eu vou precisar utilizar para fazer, qual o resultado que eu espero, a durabilidade desse creme, tá bom? A gente faz o liaison, muito parecido com o creme inglês, mas ele fica muito mais firme, ele chega no ponto na P e dá para deixar ele bem mais firme até para fazer um recheio, tá? Porque como a gente tem a entrada do amido, não vai acontecer igual o outro que tem muita gordura por causa do creme de leite, ok? Pessoal, agora um ponto importante que eu queria passar para vocês, tá? Que isso gera às vezes bastante dúvida nos alunos, ok? No livro de vocês está um pouquinho diferente, tá na página 136 essa tabela, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia, tá? Não que tá diferente, que lá tem a opção do creme de confeiteiro e o creme inglês. Aqui eu peguei só uma tabelinha, que é a questão de aromatizar creme. Esses dois cremes que eu falei, a maioria do que a gente vai ver daqui para frente, eles são cremes bases, vamos dizer assim, é creme mais neutro. Neutro no sentido assim, é um creme que a gente põe às vezes uma baunilha ali para não ficar aquele sabor de baunilha. Então eu posso aromatizar e dar o sabor que eu quiser. E aí é muito legal porque cada um pode criar o sabor que quiser a partir daquele creme. Então, aqui, essa tabela funciona da seguinte forma. Então, não quer dizer aqui que eu vou fazer a partir de uma receita. Na verdade, aqui é a partir da quantidade por litro de resultado final. A cada 1 litro de molho, de creme que eu cheguei, eu vou aromatizar das seguintes formas, tá? Então, o que acontece? Pode ser que a receita dê meio litro. Se der meio litro a minha receita, eu vou fazer metade desses aromáticos. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer... eu não tenho a baunilha em fava.
tá? Mas eu tenho ela em extrato, então eu vou pôr para cada litro, para cada 1 litro de receita que me resultou, vou pôr 5 gramas de baunilha em extrato. Eu quero fazer de chocolate amargo, então eu vou pôr 100 gramas de chocolate amargo. Aqui, pessoal, vai muito da gente entender em que momento entra os ingredientes, porque eles podem ter interferências diferentes no processo, tá? Então vamos pegar o exemplo, a baunilha fava e a baunilha em extrato eu posso pôr na hora do início junto com o leite. A essência de baunilha eu não posso pôr no início, porque como ela é muito líquida, se eu puser muito no início vai evaporar muito rápido esse sabor, então eu tenho que adicionar ele no final junto com a manteiga, na hora que eu vou dar o brilho para dar o sabor. Um chocolate amargo é a mesma coisa, como o chocolate é muito delicado, se eu jogar esse chocolate muito no início, pode ser que eu queime esse chocolate porque chega a uma temperatura muito alta. O interessante é eu derreter esse chocolate e adicionar no final, ou deixar aqueles em gotas, né, bem pequenininhas e adicionar o creme depois de pronto, só para ele pegar a finalização do creme até ajuda a equilibrar a temperatura e abaixar. Tá? Cacau em pó. Também tem que tomar muito cuidado na hora de adicionar. A gente pode adicionar tanto junto com o amido, com a farinha, ou no creme inglês, por exemplo, eu vou ter que adicionar mais no final. O café solúvel, eu posso pôr em que momento? Junto lá na hora que eu vou esquentar meu leite, tá? Se vocês tiverem com dúvida das etapas que eu estou falando, vocês podem até olhar no livro de vocês a etapa do passo a passo que tem para fazer lá. Tá? Por isso que eu não estou detalhando tantas etapas, porque o livro faz bastante isso e a gente vai fazer isso depois lá. Doces em pastas ou geleia. Eu quero fazer um creme de confeiteira aromatizado de morango, mas eu vou usar uma geleia de morango. Então eu vou adicionar o quanto? No final, de 150 a 170. Por que ele dá essa variação? Porque depende da intensidade. Às vezes eu tenho uma geleia mais concentrada, uma menos concentrada. Não vai equilibrar. Licor, aguardente ou algum tipo de bebida alcoólica que eu quero aromatizar. Eu sempre deixo para pôr no final. Se eu puser no começo, o álcool evapora e tende a perder um pouco mais o sabor. Então eu posso pôr mais no final para ficar aquele sabor. E especiarias, aqui ele fala quanto basta, porque vai depender muito da especiaria e da intensidade de sabor. Então eu quero fazer um creme de confeiteiro com sabor de canela. Que horas que eu vou fazer esse processo? Se eu deixar para pôr essa canela muito no final, talvez não pegue tanto sabor. Então eu posso pôr a canela, por exemplo, na hora que eu vou ferver o leite no início, depois eu tiro a canela e finalizo. Aí o leite já ficou aromatizado. Tá? E é isso que eu preciso que vocês parem e pensem. Como é meu aromático? Qual a intensidade que eu quero dar desse aromático? Que momento que eu posso pôr ele? Então eu posso, de repente, eu quero fazer um creme com um sabor de hortelã. Então, de repente, eu posso fazer tipo um chá, uma infusão do leite com hortelã. Depois eu coo ou bato, peneiro e aí termino de fazer esse processo, tá? Então, isso aqui é só para vocês terem uma base aí, uma ideia de possibilidade de aromatização. Okay? Pessoal, continuando aí, eu queria falar do creme caramel. Na verdade, o creme caramel vem desse próprio nome, que é um creme à base de caramelo, tá? O que é importante vocês saberem desse creme, tá? Ele é muito parecido com o nosso pudim. Na verdade, pra gente é um pudim. Só que o que muda do pudim aqui no Brasil? Que a gente usa leite condensado, que a gente vai ver depois. O creme caramel, ele é muito parecido com os dois que a gente já falou, com o inglês e com o confeiteiro. Só que de vez ele ir pro fogo, pra panela, a gente vai assar ele, tá? Em banho-maria. Ok? Quais são os ingredientes? Então, a gente vai ter o leite, ovo, né? O açúcar e a calda de açúcar que vocês viram lá com a Natália que a gente põe para pôr por cima desse creme caramel, tá bom? A gente vai fazer o liaison da mesma forma, tá? Então mistura o ovo com açúcar e depois adiciona o leite, exatamente para controlar essa temperatura. E a gente vai assar em banho-maria para quê? Para conseguir que o banho-maria controle a máxima temperatura do cozimento do ovo, porque se eu puser no forno direto, vai cozinhar tão rápido que vai ficar parecendo um ovo mexido esse creme caramel. Tá? A gente pode aromatizar ele também, tá? De outras, igual a gente mostrou do creme inglês e do creme de confeiteiro. Agora partindo para outros cremes, pessoal, vou falar um pouquinho do creme fouetté.
tá? O fouetté e o chantilly são dois cremes muito parecidos. Eu vou chegar já no chantilly e vou falar da diferença. O fouetté é o que? É o creme de leite fresco batido, tá? Com pelo menos 35% de gordura. Ele tem que estar bem gelado. A gente bate até chegar nesses picos aqui, ó. E mostra aqui na foto. É utilizado como ingrediente de aeração nas sobremesas. Ele é extremamente neutro, tá? É só o creme de leite fresco batido. Não vai mais nada. Então eu tenho, por exemplo, um creme de confeiteiro que já é adoçado. E aí eu quero deixar ele mais aerado, eu pego um fouetté e misturo, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem. O único ingrediente dele é aqui, ó, o creme de leite fresco, é o que tem na foto, tá? O chantilly, pessoal, ele é utilizado com o creme de leite fresco, só que a gente vai adicionar o açúcar. E aí, então, o chantilly, ele é doce, o fouetté é neutro, tá? Então, às vezes eu vou fazer o chantilly só por si só, ele já é um creme que eu posso utilizar para recheio e cobertura. O fouetté já é mais difícil a gente utilizar porque ele é bem neutro. A não ser que eu tenha um recheio muito doce e eu quero dar uma equilibrada, eu posso cobrir com o fouetté, por exemplo, né? Já o chantilly a gente vai ter essa questão do açúcar. Aqui pode variar de 10 a 25% de açúcar, dependendo da intensidade que eu quero de doce desse chantilly. Então aqui eu vou utilizar quais são os ingredientes? Creme de leite fresco, tá? E o açúcar, só isso. Tá? A gente vai bater e adicionar o açúcar. Aqui eu coloquei a caixinha desse Amélides e de outras marcas para falar que aquele não é o chantilly original, tá? Aqui é uma gordura vegetal. O creme de leite é uma gordura animal, creme de leite fresco. Aqui é uma gordura vegetal. É a mesma coisa que eu comparasse manteiga com margarina, tá? É o chantilly de creme de leite fresco para o chantilly de caixinha, tá? Então esse aqui vai ter gordura nos dois, vai ter açúcar nos dois, só que esse aqui vai ter uma estabilidade muito maior, só que o sabor deles são muito diferentes, tá bom? Hoje a gente vai discutir muito mais nas aulas práticas de como que faz algumas dicas aí pra gente ver. Esse aqui é muito mais fácil fazer, tá? É muito mais barato, tudo. Só que ele não é o chantilly original, tá? Então, e o original é muito mais difícil, é muito mais fácil talhar, é muito mais complicado chegar no ponto. Mas a gente vai ter tempo para treinar. O Zabaglione, pessoal, é um creme que foi criado no século XVI, tá, na Itália. É uma preparação espumosa de gemas, açúcar e vinho marsala. Eu vou falar já do vinho marsala, cozidos lentamente em banho-maria. Então, ele é feito da seguinte forma. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem um fouet, um bol, gema com açúcar. Bate, bate até aerar em banho-maria. Então, ao mesmo tempo, eu estou aerando e estou cozinhando. Estou misturando aí duas técnicas, né? Estou cozinhando, mas eu também estou incorporando o ar, tá? Lembra da parte 1 que a gente falou ontem das técnicas de espessamento. Então está cozinhando lentamente em banho-maria e está incorporando ar. Olha como ele fica espumoso. Tá vendo? O Zabaglione geralmente ele é consumido só como uma sobremesa direta. Tem gente que pega o Zabaglione e joga por cima de frutas ou de algum outro doce. Ou ele pode ser usado como base para alguns tipos de produção como mousse. Tá? Então quais são os ingredientes? Gema, açúcar, e o vinho marsala é o original que dá sabor, tá? Esse vinho é um vinho específico para esse tipo de sobremesa. Ele é considerado vinho para fazer essa sobremesa, ok? Ah, não tem marsala, posso usar outro? Até pode. Tem gente que vai falar que não usa baiônico e não usa marsala. Mas só para vocês entenderem que ele vai entrar aqui, o marsala, como um aromático dentro dessa produção, tá? Ele vai dar sabor. Pâté bombe, pessoal. Pâté bombe, ele é parecido com o Zabaglione, só que qual que vai ser a diferença? A gente vai bater a gema, só que em vez de eu adicionar o açúcar e bater ele na banho-maria, eu vou adicionar a calda. Aí eu não preciso fazer em banho-maria. A calda ela vai estar em torno de 117 graus. Lembra a calda de ponto de fio que a Natália mostrou para vocês? Vocês vão adicionando essa calda enquanto a gente bate a gema.
Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando algo em temperatura ambiente, que é a gema, incorporando uma calda que está numa temperatura bem alta e estou misturando essas temperaturas. Então eu estou temperando essa gema e aí estou incorporando o ar nela, tá? Vocês estão vendo que o Zabaione e o Patebomb são muito parecidos. É gema com açúcar. Só que um vai no banho-maria com açúcar incorporando o ar e batendo lá no banho-maria e o Patebomb é com calda de açúcar, tá? O que a gente vai usar? Gema e a calda de açúcar, ok? A gente vai fazer isso lá no cenário. Então, só para a gente não perder aí o fio da meada. Então, a gente começou lá vendo alguns cremes cozidos, como creme inglês, creme de confeiteiro. Depois a gente viu o creme caramel. Aí, dois cremes com a base de gema, né? Que foi o Zabaione, que vai com vinho marsala, e o Patebomb, tá? Que vai com a calda de açúcar. E agora falando um pouco de cremes condensados ou à base de leite condensado. Por curiosidade, pessoal, não sei se vocês vão lembrar, quando fala de condensado ou condensação é quando eu pego algo que está no estado gasoso, condenso e ele volta para o estado líquido. E na verdade não é exatamente o que acontece com o leite condensado. O leite condensado é o oposto disso. Eu tenho algum líquido, eu vou evaporando, tá? E aí quando eu evaporo, aquilo vai começando a ter redução. Lembra que a gente falou na outra aula sobre redução? O que acontece? O leite condensado, ele tem esse nome, na verdade, porque existia um leite que eles chamavam de vaporizado, que eles concentravam a gordura do leite. E aí, para não confundir, como adicionava o açúcar, eles começaram a chamar de leite condensado. Mas não são exatamente condensados, tá entendendo? Pela lógica da física aí. Ele é um leite que é evaporizado. A gente entra o líquido em vapor, aí vai reduzindo, 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 tá? Mas só por curiosidade, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a técnica dos cremes condensados ou base de leite condensado é uma mistura simplesmente de leite e açúcar, tá? E aí eu vou ter o leite condensado, por exemplo, aquilo fica cozinhando por um longo tempo numa temperatura baixa, assim que é feito o leite condensado, vai evaporando líquido, 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 vapor, e vai ficando concentrado aqui ali, eu vou condensando aqui ali o açúcar com o leite. É o que acontece com o doce de leite, é a mesma coisa, só que o doce de leite a gente vai esperar atingir o ponto de caramelização para dar cor, tá? Então, os brigadeiros, por exemplo, são cremes à base de leite condensado ou creme condensado. O que eu faço? Eu vou lá para o fogo, pego aquele leite condensado, fico cozinhando para evaporar ainda mais líquido e chegar num ponto mais firme. Tá? Vou adicionar os aromáticos, que seja chocolate, que seja um leitinho, um pistache, qualquer coisa para aromatizar. Mas eu estou, na verdade, fazendo com que cada vez mais evapore esses líquidos, tá? E a gente tem aqui o doce de leite que tem a mesma lógica, tá? Então, se eu for fazer um creme de confeiteiro com leite condensado, que é muito comum aqui no Brasil, que o pessoal substitui o leite por leite condensado ou tira a gema, por exemplo, é um creme condensado. Eu estou usando o leite condensado, tá bom? Só para vocês entenderem. Geleia de brilho, tá? É aquela geleia que tem como objetivo principal a gente utilizar ela para adicionar sobre sobremesas para dar brilho, como o próprio nome diz. Então aqui eu coloquei uma geleia de brilho de maracujá, uma de morango e geleia de brilho mais tradicional. É só, a função dela não é muito dar sabor, é só para dar uma coloração mais brilhosa, tá? Na PIG é o nome original dela, que a gente tem utilizado até essa nomenclatura na parte de estética, tá? Eu não sei, não entendo direito, mas parece tipo um botox, alguma coisa nesse sentido, que é utilizado lá, que tem essa textura também, tá? Então, falando dos ingredientes, a gente vai espessar, vai o que? Amido de milho, açúcar e água. A gente vai misturar, misturar, vai aparecer inicialmente um creme branco. Depois que eu tenho a gelatinização do amido, que a gente vai falar isso mais pra frente, ele fica transparente, fica com essa textura aqui e dá o brilho. Então, se eu quiser aromatizar, eu posso jogar algum ingrediente, um corante, ou, que nem eu coloquei aqui, algumas receitas podem utilizar o gelatina no lugar do amido.
e aí ela fica aquela geleia de brilho ou gel de brilho conhecido para dar principalmente aquelas tortas de padaria ou pães de padaria que tem aquele brilho por cima, é por causa dessa geleia que é adicionada, tá? Falando agora um pouco dos merengues, tá, pessoal? Hoje a aula é bem extensa e assim, o objetivo da aula hoje é mais que vocês comecem, principalmente, eu não quero que vocês decorem tudo que está sendo falado aqui, mas quando a gente for para a prática, a gente tem uma associação e vocês vão lembrando. Patê bomba é aquilo que vai gemer açúcar. A gente vê lá, sabe? O, o creme de confeiteiro é um creme espesso com amido e gema, então eu quero uma textura de ponto na pé. Mas as nomenclaturas estarem associadas para quando a gente for lá para a prática for muito mais fácil entender, tá? Falando agora dos merengues, que a gente pode usar como creme cobertura, a gente tem 3 tipos de merengue principal. Aqui eu coloquei essa foto que eu achei bem interessante, tá? Para mostrar os 3 tipos de creme confeiteiro, os 3 tipos de merengue que a gente tem. Esses merengues, eles têm uma questão de nome por nacionalidades, né? Então aqui a gente tem o creme italiano, o creme suíço e o creme francês, tá? Para ser um pouquinho diferente, eu trouxe um vídeo aqui, vou tentar ver se ele vai abrir, que vai trazendo um pouco essas informações, tá, pra gente. Eu vou deixando o vídeo circulando e vou falando por cima dele, pessoal, para que aqui às vezes, como é um vídeo mais caseiro, tudo tem algumas coisas que não são exatamente que a gente ensina na linha profissional, mas é interessante para vocês verem um pouquinho dele mostrando a técnica desses 3 merengues, tá? Então tá vendo aqui que ele está até separando todos eles. A gente vai usar sempre o que? A clara, tá? Lembra que a gente falou aqui, ó, tá vendo? Tem clara, clara, clara e açúcar. O italiano que a gente vai ter a entrada de água e eu vou explicar para vocês depois. O francês a gente chama, que é o que ele vai fazer aqui primeiro, é o merengue. Depois tem um link se vocês quiserem assistir o vídeo, tá? A gente chama ele de merengue frio, tá? É o único merengue que a gente não tem nada de cozimento. Então a gente vai bater, tá vendo aqui, ó, a clara até o ponto de neve. E aí depois a gente vai adicionar o açúcar aqui dentro, tá? E aí a gente vai ter ele frio. O que geralmente é feito com esse merengue? A gente utiliza ele para fazer suspiro depois, para ter esse cozimento dentro e garantir que, por exemplo, eu não vou ter o risco de salmonela, porque os outros dois, como eu cozinho antes, eu tenho essa garantia do controle de temperatura, tá? Lembra que é bem parecido, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, da questão do Zabaglione ou do Paté Bomba, tá? Ele está adicionando o limão aqui como aromático, mas não é uma obrigação a gente adicionar isso, tá? Porque ele está mostrando, tá vendo, o pico do merengue francês, para vocês verem. Agora ele vai mostrar do merengue suíço, ok? O merengue suíço lembra muito a ideia do merengue do Zabaglione, mais ou menos parecido, tá? A gente vai colocar a clara e o açúcar. Ele vai falar só aqui uma observação de você pôr o dedo para ver quando quebrou os grânulos de açúcar, mas a gente não gosta de fazer isso, né? Porque é feio pôr a mão. Uma coisa que ele não está fazendo é lembrar de peneirar o açúcar, tá vendo? Ele põe a mão que ele fala de ver se não tem grânulo nenhum. O jeito certo para mim é ver temperatura, termômetro, tá? Então a gente põe em banho-maria ou dá para ir até direto numa frigideira no fogo, controlar muito essa temperatura, que geralmente vai chegar ali em torno de quase 60 graus, tá? Então a gente vai misturar isso, a gente pré-cozinhou esse ovo, tá? E aí a gente vai adicionar na batedeira e vai bater até esse merengue esfriar, tá? Ele vai incorporar ar, a gente vai ter o processo de aeração e aí ele vai ficar aquele merengue bem irado. Ele está adicionando limão como aromático, não é obrigatório, tá? Vocês vão ver que o merengue suíço ele não fica tão espumoso quanto o francês, porque ele já foi cozido, tá?
E agora ele vai fazer o italiano, que é muito parecido, idêntico ao patê bomba, só que muda o quê? Um vai gema, outro vai clara, aqui a gente vai por clara. Então ele está fazendo a calda, né, que vai aqui água e açúcar, vai chegar no ponto de fio, tá? Que é em torno lá dos 115, 117 graus. Às vezes as literaturas dão uma diferencinha dessa temperatura, tá? E aí o que eu vou fazer? Quando a calda estiver chegando ali nos 105, 110, eu ponho a clara para bater, deixa ela bater, bater, bater até aerar bastante, tá? E aí depois eu vou vir com a calda, lembra do patê bomba? Muito parecido. E vou adicionando, olha ele fazendo ali, pondo em ponto de fio lá dentro, até terminar toda essa calda eu bato até esfriar, tá? Então aqui os três resultados diferentes aqui dos três merengues. São muito parecidos no resultado, mas o que muda mais é no modo de preparo, tá? Então só para vocês verem. E aí eu posso utilizar para cobertura, para fazer suspira, para várias produções. Então assim, geralmente o francês a gente utiliza mais para suspiro e os outros dois para cobertura de bolos ou até para fazer recheios, tá? Então depois tem o link aí se vocês quiserem acessar, tá? Falando agora de ganaches e trufas, a gente tem aqui, pessoal, a questão do ganache. Eu até coloquei o texto para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ganache é uma emulsão. Emulsão, lembra que eu falei na primeira parte da aula? Quando a gente mistura algum ingrediente com gordura, principalmente algum líquido, tá? Então, como a gente vai misturar creme de leite que tem gordura e o chocolate que tem gordura, a gente vai dizer que vai emulsionar essas gorduras, tá? Então, a emulsão do chocolate com algum líquido, a quantidade de chocolate presente no ganache é de muita importância, pois vai determinar a cremosidade. Então, eu posso ter desde um ganache de corte, um ganache de pingar, um ganache para cobertura, um ganache para recheio. O que vai mudar? A quantidade de creme de leite. Então, se eu quero um ganache para cobertura, então eu ponho 1 kg de chocolate e talvez 1 kg de creme de leite. Ou só pondo uma suposição. Mas creme de leite ele vai ficar mais cremoso. Agora eu quero mais firme, então eu ponho 1 kg de chocolate para meio litro de leite, por exemplo. Ele vai ficar mais firme, tá? Eu quero de repente fazer parecido com uma glaçagem, uma coisa bem para escorrer. Então eu vou aumentar, sei lá, para 1,5 litro de creme de leite para 1 kg de chocolate. Essas proporções, pessoal, a gente vai estudar tudo depois. Eu só estou citando um exemplo para vocês entenderem que eu posso. Aqui na foto dá até para ver, tá vendo? Eu tenho aqui um ganache de chocolate branco que ele fica em ponto de fio. Aqui eu tenho outro ganache que cobre um bolo, aqui um outro ganache para cobertura. Então muda muito o ganache, tá? E a trufa, pessoal, ela é um ganache também, tá? Eu quis, na verdade, trazer aqui a trufa, ela vem desse fungo aqui, que é um fungo muito caro, que tem no sul da França e na Itália, tá vendo? Que ele fica embaixo dos carvalhos. E aí a primeira vez que eles fizeram essa ganache de chocolate, ficou parecido com isso, e aí eles acabaram dando esse nome, tá? E aí quando se joga cacau em volta, ela fica muito parecido, né? Então, a trufa mais nada mais é que um ganache coberto com chocolate em volta de cacau, tá? Então, às vezes dizer que um recheio é trufado é um ganache que eu fiz, tá bom? Aí aqui os ingredientes do ganache ou da trufa, né? Principalmente creme de leite e chocolate. Aí eu posso escolher o leite, o branco, meio amargo, dependendo do chocolate que eu quero utilizar e do resultado esperado. Geleias e compotas, pessoal, a gente vai ver ter uma aula para cada um desses itens depois, tá na prática tudo. Então, das geleias e compotas, né? Tava dizendo, a gente vai depois reproduzir tudo isso. Mas o que muda principal aqui é que a gente tem um cozimento principalmente de frutas na confeitaria. Geralmente a gente vai utilizar açúcar. O que vai mudar muito, que a gente vai ver depois na aula prática, é quantidade de açúcar, tamanho da fruta, a técnica que é feita, o tempo de cozimento. Mas o objetivo principal surgiu-se a geleia a compota da conservação de um alimento que estraga muito rápido, que é a fruta, e aí eu faço essa adição de açúcar, ou da calda, ou de alguma coisa para ter essa durabilidade.
tá? Então eu posso utilizar geleias e compotas tanto para recheio quanto coberturas, né? Dependendo de como eu faço. Então aqui às vezes aqueles doces de compota que a gente fala, as geleias, tá? E aí, pessoal, para finalizar a aula hoje, que já está bem extensa, né? Temos os cremes derivados. Aqui eu coloquei um bolo só para fechar nesse sentido que os derivados, vocês vão ver que no livro traz vários nomes, existem inúmeros outros. Derivado nada mais é do que eu pegar um creme ou derivar ele com algum ingrediente adicional ou misturar dois cremes. Então eu posso criar de repente um mousse misturando um merengue junto com um ganache. Eu tenho um mousse de chocolate. Então, às vezes eu quero aerar um creme, posso adicionar um pâté bomba, um chantilly. Então, eu derivo daquele creme original outras possibilidades, tá? Então, vocês vão ver que no livro tem outras opções, tá? Mas a gente vai ver tudo isso nas aulas e vai utilizar em vários formatos esses cremes, tá bom? Vejam aí se vocês conhecem outros, tem alguma dúvida, estou à disposição para tirar. E aí, para atividade, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês olhem na primeira aula que foi dado, né, na parte 1 de cremes bases, e aí vocês vão olhar os espessamentos que a gente tem lá. E aí, para cada espessamento, vocês vão escolher um creme base, que a gente aprendeu na aula de hoje, ou vocês podem pesquisar outros, tá? Então, lá vocês aprenderam que eu posso espessar por gelatina. Qual creme que pode ser espessado por gelatina? Aí vocês vão colocar. Não quero o nome de uma produção, tipo, o cheesecake é espessado por gelatina. Eu quero o nome de um creme que a gente pode espessar por gelatina, tá? Então, eu coloquei um exemplo. Espessamento por amido, a gente tem um creme de confeiteiro. Vocês têm que olhar da primeira parte da aula todos os espessamentos apresentados e colocar o nome dos cremes que podem ser utilizados. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem da atividade, estou à disposição. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.